Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos aqui para gravarmos mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Meus queridos irmãos, eu sou o pastor Walter Pereira e toda semana nós estamos aqui disponibilizando um vídeo, uma aula, comentando a revista de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Muito bem, a lição que nós estamos já caminhando para o final, ela tem como título maior As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A lição que vamos estudar hoje é a lição número 10, para 8 de dezembro de 2024, que inclusive é o dia da Bíblia. Este livro, que é o livro dos livros, este livro que, fechado, alguém diz que é um livro comum, mas aberto, é Deus falando para a humanidade. Este livro que é a nossa regra de fé e prática, um dia a ser celebrado com muita alegria, com muita honra. Muito bem, o título da nossa lição, A Promessa da Proteção Divina, é o título da nossa lição. Meus queridos, nós sempre disponibilizamos um comentário em 10 tópicos, E você sabe, a nossa lição ela tem 3 tópicos, que eu vou apresentar daqui a pouco, e nós fazemos um comentário em 10 tópicos, sempre respeitando o título da lição, porque o que você vai ter que defender ao longo da aula tem que justificar o título da lição. Por isso, nosso canal é denominado de Escola Bíblica Complementar. Então, meu querido, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Você toda semana vai receber esse vídeo aí no seu aparelho, E também deixa o seu like, O like não é para mim, tá, irmãos? A glória é para Deus. O like é porque o YouTube, que transmite os vídeos, ele vai perceber pela quantidade de likes que o vídeo é importante e ele encaminha para outras pessoas. Então é um favor que nós fazemos para outras pessoas. Também compartilhe, o vídeo, isso é muito importante, e deixe aí o seu comentário. Muito bem, o título da nossa lição, lição número 10, é a promessa da proteção divina. O texto áureo nos diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso aqui é o Salmo 91, versículo 11. A verdade prática nos diz: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 17, e no Salmo 91, versículos de 1 a 8, que passaremos a ler. Nos diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, Salmo 91, versículos de 1 a 8. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Muito bem, meus queridos, nossa lição ela vai constar aí de uma introdução e 3 tópicos, né? Os tópicos, o primeiro tópico vai tratar sobre proteção espiritual contra o inimigo. O segundo tópico, a maravilhosa proteção de Deus. E o terceiro tópico e último tópico, promessas e proteção. Dentro desses tópicos, nós temos alguns subtópicos. E, por fim, então, a conclusão da lição. Eu li toda a lição e fui construindo os 10 tópicos. Obviamente, irmãos, que um ou outro tópico aqui, de repente, não está sendo comentado na lição. Mas você, na sua aula, como está dentro do assunto, você pode fortalecer, você pode construir um caminho para que você possa fazer o seu comentário. Minha intenção é que você amplie o seu conhecimento e amplie a aula que você vai estar dando aí para os seus alunos. Então, o primeiro tópico que eu coloquei aqui foi proteção do Senhor com armas espirituais. Então, veja bem, meus queridos, esta proteção do Senhor, ela consta de armas que são espirituais. Para uma batalha, você tem que ter armas adequadas para a batalha. Não é? Então, você tem, por exemplo, o policial que combate, né, o traficante lá no morro. Né? Ele não pode subir com uma pistola enquanto o traficante, o bandido, está com um fuzil. Ele tem que ter uma arma condizente ao combate que ele vai enfrentar. Não é? E no nosso caso, que nossa luta não é contra a carne e o sangue, não adianta nós irmos para uma batalha que é espiritual com armas carnais. Eu digo sempre que uma das maiores tragédias, talvez, da cristandade atual é que ela quer entrar numa batalha espiritual na força do braço e não consegue resolver, irmãos. Luta espiritual não adianta grito, não adianta chute, não adianta soco, não adianta tiro, não adianta facada, não adianta nada. A luta é espiritual. A luta é com seres espirituais. Paulo vai dizer, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Muito bem, então, a proteção do Senhor com armas espirituais. O Senhor nos fornece as armas espirituais para nós lutarmos contra os seres espirituais do mal, que é Satanás e seus anjos. No plano de aula do professor aqui, na parte que fala de motivação, está escrito assim, veja só, a palavra de Deus nos mostra, e é preciso lembrar constantemente, que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Assim, as armas da nossa milícia não podem ser carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas espirituais. Um pouco embaixo, que tem aí a sugestão de método, tem também aqui que o professor deve propor uma reflexão sobre o tipo de arma indicada para combater diferentes problemas. Por exemplo, pergunte aos seus alunos se eles tentariam matar uma barata com oração, ou se iriam expulsar demônio com inseticida. Claro, né, irmão? Inseticida é para barata e a oração para expulsar os demônios. Então, veja só, não adianta inseticida no diabo e não adianta oração na barata. O que é isso? Armas que não são condizentes com aquilo que você vai combater. Entendido? Então, queridos, as nossas armas são espirituais, porque a luta é espiritual. Nós tínhamos aqui o nosso saudoso pastor-presidente, pastor José Neco, que foi pastor-presidente por 29 anos aqui em Alagoas, e um homem assim, muito sábio, faleceu em 2015, e ele nos orientava nesse sentido, de que a batalha ela é espiritual e você tem que combater com
armas espirituais. Ele dizia, então você vê uma pessoa, né, que muitas vezes é perturbada, ele dizia, ruim não é a pessoa, ruim é o inquilino que mora nela. Às vezes aquela pessoa está sendo usada pelo diabo. Então, você não vai adiantar, você vai estar gritando com a pessoa, mas o inquilino dela, quem mora nela, quem está usando ela, é o diabo. Muito bem. Então, vamos ver aqui também na introdução da nossa lição, que vai dizer assim, preste bem atenção. Ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Também vamos ver aqui o tópico 1, subtópicos 2 e 3. Vai dizer assim, no subtópico 2, vai dizer, em Efésios 10, 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal liderados pelos príncipes das trevas, potestades, que são poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipes das trevas deste século, que são demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus. São esses inimigos. E no subtópico 3 vai dizer, para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus. Quem dá a armadura é Deus. Uma armadura constituída pelas seguintes armas. Quais são essas armas? A verdade, uma arma poderosa contra a mentira do diabo. A couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno, principalmente neste mundo que nós vivemos de tanta injustiça. Letra C, a preparação do Evangelho da Paz, o Evangelho de Cristo, para que o crente vença o diabo como Jesus o venceu. Aliás, vamos ler aqui, a preparação do Evangelho da Paz, o Evangelho de Cristo, para que o crente vença o diabo como Jesus o venceu. Está lá em Mateus 4, versículos de 1 a 10. O escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. E o capacete da salvação, que é uma convicção profunda da salvação. E, por último, a espada do Espírito, que simboliza, né, irmãos, a palavra de Deus, que é uma arma de ataque contra os ataques malignos. Muito bem. Então está aí o primeiro ponto, né? Proteção do Senhor com armas espirituais. Segundo lugar, eu coloquei aqui, proteção do Senhor com armas de defesa e ataque. Esta palavra aqui é um complemento. Nós precisamos entender que o cristão não fica apenas com armas de defesa, né? A melhor defesa, alguém já dizia, é o ataque. Então, há momentos que a igreja tem que atacar. Não adianta nós ficarmos encolhidos no canto da parede, se abaixando, né? E a turma metendo o reio nas nossas costas, né? Não pode ser assim. O cristão não é um tolo, não é um bobo, né? O cristão é alguém que tem sabedoria de Deus. Então, nós temos as armas de defesa e nós temos as armas de ataque. A Bíblia, que é comparada com uma espada, é uma arma de ataque, de defesa, mas também de ataque. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno, palavras de Jesus, não prevaleceriam contra a igreja. Essa postura não é uma postura de defesa, é uma postura de ataque. É a igreja arrebentando as portas do inferno. Então, proteção do Senhor com armas de defesa e de ataque. Como aprendemos no primeiro tópico, essas armas são espirituais. Terceiro lugar, eu coloquei aqui também um complemento, proteção do Senhor. O título da lição é a promessa da proteção divina. Então, terceiro tópico, proteção do Senhor em todo lugar. Onde Deus me protege? Só na igreja? Não, Ele me protege na minha casa. Ele me protege quando eu estou viajando. Ele me protege na faculdade.
Ele me protege lá no meu emprego, na indústria, na fábrica, onde quer que você esteja trabalhando. Ele me protege na cidade, me protege na floresta. Ele me protege na floresta, me protege no mar também. Ele me protege quando eu estou viajando de avião. Ele me protege no Brasil e me protege no exterior. Onde o servo do Senhor estiver, existe a proteção do Senhor. Jesus vai falar em relação à reunião, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, onde estiverem. E o Senhor Jesus, ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando os discípulos perceberam que Jesus ia realmente se entregar para o sacrifício, eles ficaram tristes, Mas Jesus disse, olha, eu vou morrer, tudo bem, eu vou ressuscitar e vou voltar para o meu Pai. Mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo, que estará conosco todos os dias também. O Espírito Santo mora em nós. Então, onde você estiver, o Espírito Santo vai estar com você. A proteção do Senhor é garantida em todo lugar. Glória a Deus por isso. Quarto lugar, proteção do Senhor em todo tempo. Não só em todo lugar, mas proteção em todo tempo. Proteção de manhã, proteção de tarde, proteção de noite, proteção de madrugada, proteção quando eu tenho saúde, proteção quando eu não tenho saúde, Em qualquer tempo, não vamos entrar na questão aqui de saúde, mas em qualquer tempo, Não tem mais horário de verão, mas quando tinha horário de verão, tinha proteção também. Quando não tinha horário de verão, tinha proteção também. Em todo tempo. E vamos colocar esse tempo também, irmãos, falando da nossa vida, Deus cuida de mim desde quando? Desde que eu estava no ventre da minha mãe. Eu nasci, fui um bebezinho, minha mãe cuidava de mim, mas Deus também cuidava de mim. Eu fui um adolescente, o Senhor cuidou de mim. Eu fui um jovem, Quantas oportunidades eu tive de me perder, mas em todo tempo também da minha vida, esse tempo eu quero falar da vida, Deus tem cuidado de mim. Cuidou de mim quando era um bebê, cuidou de mim quando era um adolescente, quando era um jovem, agora um senhor, E vai cuidar de mim quando eu estiver velhinho também, que eu quero viver muito. E em todo tempo, Como diz o hino, em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Quinto lugar, meus irmãos, eu pontuei aqui, proteção do Senhor em qualquer situação. Aqui também é um complemento. Essa proteção do Senhor, quando eu estou bem. Olha, irmão, quando você está bem financeiramente, quando você está, como diz aí a gíria, por cima da carne seca, você precisa da proteção do Senhor. Às vezes a gente pensa que só precisa de Deus na dificuldade. Esse é o grande equívoco da humanidade. Você está bem, tem tudo, é rico, então agora é que você precisa da proteção do Senhor. Nada tem feito as pessoas mais se perder do que a prosperidade. Às vezes a pessoa é humilde, é simples, fala com todo mundo, é generoso, mas quando fica rico, se perde, e aí o seu coração é tomado pelas riquezas e ele termina se perdendo. Por isso que Jesus diz, quão dificilmente os ricos entrarão no reino dos céus. É porque é pecado ter riqueza? Não. É porque a Bíblia diz, Jesus falou que onde estiver o tesouro, aí estará o coração do homem. O seu tesouro está onde? Na terra ou nas coisas de cima? Se está nas coisas de cima, você vai usar muito bem as coisas da terra, mas não vai deixar que elas lhe usem. O dinheiro, dizem que é um excelente servo, mas é um péssimo senhor, um péssimo patrão. Então, proteção do Senhor em qualquer situação. Deus me protege quando eu prospero financeiramente ou em qualquer área e aspecto da minha vida. E Ele me protege quando eu estou em situações difíceis, quando eu estou enfermo, quando a minha empresa vai à falência, quando o meu casamento se rompe por um acidente, por uma tragédia. Enfim, irmãos, as muitas batalhas que nós temos nesta vida,
Deus não desampara seus filhos. Muitos que se dizem amigos desamparam. Você tem muito amigo que está interessado no que você tem e naquilo que você pode dar. Agora, amigo de verdade é aquele que na alegria, na tristeza, na dor, na satisfação, não é? Nos momentos de prosperidade, nos momentos em que faltam todas as coisas, esse amigo está do lado. Então, a proteção do Senhor é em qualquer situação, porque Deus não está interessado naquilo que eu tenho, até porque Ele sabe que eu não tenho nada, né? Então, Deus, Ele cuida de mim pelo amor que Ele tem por mim. E o amor de Deus é o amor ágape. O que é amor ágape? É um amor sacrificial, um amor capaz de morrer por mim. Foi o que Jesus fez. Então, o amor de Deus não é um amor interesseiro, não é um amor leviano, né? O amor de Deus é um amor de verdade, não esse amor dos homens, né? Um amor muitas vezes interesseiro. Então, proteção do Senhor em qualquer situação. Quando eu estou forte, quando eu estou fraco, não é? Enfim, em toda situação. Sexto lugar, eu anotei aqui, proteção do Senhor pelos seus anjos. Interessante. Deus tem seus anjos, que são mensageiros, e anjos que nos protegem, irmãos. Você vai ver no texto áureo, uma parte do Salmo 91, que diz assim, que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Aqui está escrito assim, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Né? Deus envia anjos para cuidar de nós. Deus envia anjos para nos proteger. Eu me lembro de uma história, um testemunho que eu tenho contado em muitos lugares, né? De uma irmã aí de um dos estados do Brasil. Ela era assim bem magrinha, né? E o marido dela era um marido bem fortão, mas ele bebia muito, era alcoólatra, né? E muito agressivo, afrontava a irmã. As irmãs que são crentes, e muitas vezes têm maridos que não são crentes, né? As irmãs entendam, porque a Bíblia diz que o cristão verdadeiro, que entregou sua vida a Jesus, ele está na luz. Quem não entregou sua vida a Jesus, não serve a Jesus, está em trevas, é o que a Bíblia diz. Então, um homem cego, não é? Servo de Satanás, escravo do pecado, alcoólatra, e vivia provocando essa irmã. Quando foi um dia, ele disse para ela assim, o nome dela era Ione, ele disse, olha Ione, hoje eu vou matar você. E ele pegou uma faca, não é? E foi para cima assim da irmã, a irmã foi para um cantinho de parede, ela já estava prontinha para ir para a igreja. Ela se abraçou com a Bíblia, foi para o cantinho da parede, e ela fechou os olhos e disse assim, Senhor, manda Miguel. Né? Miguel é um dos anjos do Senhor, né? E ela ficou só esperando a hora da espetada da faca, né? E ela de olhinho fechado assim, quando ela abriu, o marido já estava ajoelhado aos seus pés, e ele já com os olhos cheios de lágrimas, ele olhou para ela assim, aí disse, olha Ione, com você eu posso, mas com esse Miguel eu não posso. Acho que ele viu o anjo, e o anjo veio para protegê-la. É uma história muito interessante, um testemunho verídico, irmãos. Então, o nosso Deus é um Deus que manda anjos. Eu disse numa ministração que eu fiz na igreja esses dias, que muitas vezes você tratou com alguém e você pensou que era uma pessoa comum, mas era anjo de Deus. Quantas vezes, quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas estarem no hospital, irmãos, e entrar um médico e vai lá e faz um procedimento no servo de Deus. Aí, no outro dia, o irmão se levanta e diz assim, olha, eu quero agradecer aquele médico que veio aqui fazer um procedimento, e todo o hospital diz, olha, aqui não tem esse médico. Com essa descrição que a senhora falou aí, que o senhor falou, não tem. Então, são anjos de Deus, a serviço de Deus, para o benefício dos seus servos. Glória a Deus. Então, esses anjos também são instrumentos de proteção para os servos de Deus. Sétimo lugar, proteção do Senhor pela palavra.
Vamos para o plano de aula no setor motivação, que vai dizer assim: a proteção divina não falha e prevalece sobre todos os males para aquele que se mantém fiel aos preceitos da palavra. Então, por ele ser fiel a esta palavra, que a Bíblia Sagrada nós cremos, ela é a palavra de Deus, ela é a revelação irrefutável de Deus. Nós acreditamos que quando você molda a sua vida por esta palavra, você tem garantia de proteção, porque isso é viver um princípio bíblico. Mas eu quero olhar pelo outro viés também, no sentido de você fazer uso da palavra em sua defesa. Foi o que Jesus fez no deserto. Jesus estava jejuando 40 dias, 40 noites, num período de provação, e Satanás apareceu para ele e disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse assim: Satanás, está escrito. Ele usou a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí diz a Bíblia que Satanás levou Jesus para o pináculo do templo, um ponto alto, e disse para Jesus, jogue-se daqui de cima, pule, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos e para que você não tropece com seu pé em pedra. Só que Jesus, ele domina a arte da hermenêutica, que é a arte da interpretação bíblica, e Jesus sabia que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, o Senhor Jesus refuta, porque Jesus, não é porque a palavra diz isso que Jesus agora vai pular deliberadamente. Ele podia pular se fosse uma ordem do Pai, mas não foi. Eu não posso tentar. Aí, Jesus responde com a palavra: olha, Satanás, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é análise contextual. O diabo, não conformado, vai para a última e mais poderosa tentação. Ele leva Jesus a um alto monte, mostra todos os reinos e a glória deles, e aqui eu quero entender que essa mostra de Satanás está num viés eterno e espiritual, onde você consegue ver o que está, inclusive, no passado, presente e futuro. Eu creio que Jesus viu o Império Assírio, viu o Império Sírio, viu o Império Babilônico, viu o Império Egípcio, viu o Império Romano, grego, viu tudo. Satanás disse assim: tudo isto te darei, o império com as glórias deles, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, que somente adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então veja que nos 3 momentos Jesus combate com a palavra. A palavra é considerada na Bíblia a espada do Espírito. Então ela é uma arma de defesa e uma arma de ataque. Então nós vamos sustentar o ponto aqui: proteção do Senhor pela palavra. 8º e antepenúltimo lugar, proteção por estarmos em Cristo. A nossa introdução vai dizer assim: uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Vamos ver aqui tópico 2 e o subtópico 1. Tópico 2 e subtópico 1. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança, e por isso Ele nos livrará do perigo, da insegurança, e nos dará a proteção. Tópico 2 e subtópico 2 também vai dizer: passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio
e a nossa fortaleza. Por isso não seremos abalados. E por último, o auxílio devocional. Vamos ver como é que está dizendo lá. Auxílio devocional. Nos diz assim: quanto mais arraigados estivermos em Cristo e na sua palavra, fazendo dele a nossa vida e a nossa habitação, tanto maior será a nossa paz e o nosso livramento em tempos de perigo. Então, o tópico aqui, nós queremos reforçar como proteção por estarmos em Cristo. Né? Graças a Deus por isso. O apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele, ou estando nele, naquele que me fortalece. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. E ele vai dizer também aos irmãos de Corinto, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, sempre assim, no Senhor, o vosso trabalho não será em vão. Outro texto diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, proteção simplesmente por estar em Cristo. Você está em Cristo, meu irmão. Você tem certeza que Cristo está em você. Nós não estamos falando aqui de uma religião. Nós estamos falando de relacionamento com Deus. Muita gente diz que crê em Deus, né? Mas a Bíblia diz que até o diabo crê e estremece. Nós não estamos perguntando se você crê em Deus, se você é um religioso. Nós estamos perguntando se você tem um relacionamento com Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu consigo esse relacionamento? Consegue entregando sua vida para Jesus, se arrependendo dos seus pecados, né, pedindo perdão dos seus pecados, né, ele perdoando os seus pecados, você se convertendo, mudando o seu procedimento de vida, né, e sendo regenerado pelo Espírito Santo. Então você é uma nova criatura. Né? O Paulo vai escrever dizendo assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Penúltimo lugar, proteção alicerçada em sua onipotência. Nono lugar, proteção alicerçada em sua onipotência. O que é onipotência, pastor Walter? É a capacidade que Deus tem de poder todas as coisas. Tópico 2 e o subtópico 3, vamos ler aqui. Tópico 2 e o subtópico 3 vai dizer assim: o Salmo 91 apresenta Deus como o onipotente. Isso é uma característica de Deus, né, que é intransferível. Né? Isso não pode ser passada para outras pessoas. Né? Existem atributos de Deus que podem ser passados para a gente e existem atributos que são exclusivos de Deus. Né? Por exemplo, Deus, ele ama. Ele permite que a gente ame, ainda que numa dimensão menor. Né? Deus é fiel e ele permite que o seu servo seja fiel. Agora, existem atributos que são intransferíveis, né? São inatos a Deus, né? Que é, por exemplo, onipotência. Onipotência, Deus pode qualquer coisa, né? Eu não posso, né? Ninguém pode, mas Deus pode tudo. Então, o Salmo 91 apresenta Deus como o onipotente, aquele que é o todo-poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina, que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus, representada na palavra Altíssimo, Salmo 91, versículo 1, revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal. No livro do profeta Isaías está escrito que desde o poente ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra o inimigo. Nesse contexto, podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob a sua proteção, porque ele pode todas as coisas. Para terminarmos, irmãos, eu coloquei aqui o 10º ponto apenas como uma complementaridade: proteções visíveis e proteções invisíveis. Título da nossa lição: a promessa da proteção divina.
há proteções de Deus que nós vemos e há proteções de Deus que nós não vemos. E eu quero dizer que a grande maioria delas nós não vemos. Daqui a pouco eu vou dormir, já são 10 para 1 da madrugada, eu vou dormir e eu apago. E quem cuida de mim? Deus. Amanhã eu vou despertar, se o Senhor me despertar, aí eu desperto. Eu tenho diversos órgãos trabalhando no meu corpo em harmonia. Quem maestra essa harmonia? Deus. Amanhã o sol deve nascer. Quem faz isso? Deus. E amanhã o sol vai se pôr e nós vamos ter uma lua, quem sabe, não é? Deus também. Então, Deus, ele governa todas as coisas, domina todas as coisas. E há proteções de Deus que nós vemos, livramentos, às vezes uma cura e alguma coisa. E há muitos livramentos, irmãos, que nós não vemos. Por isso que o salmista disse assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Há poucos dias eu ministrei numa igreja sobre o Salmo, se eu não me engano é o Salmo 116, versículo 12 ou 106, está me fugindo agora, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Então, irmãos, são muitos, são infindos, e nós não temos como mencionar. Mas, mesmo sabendo ou deixando de saber, meu Deus, muito obrigado pelos muitos livramentos que o Senhor tem me dado e tem dado a você. Que Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.